E aí pessoal, o Everton Figueiredo aqui, e hoje a gente vai ver como construir este layout aqui, tá? Claro que de uma forma mais básica, tá? E bem rápida mesmo, igual aos vídeos aqui do canal, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, aqui ó, a gente tem o nosso código inicial, já que ele cria, né, o Flutter quando a gente cria um novo projeto. A única coisa que eu fiz foi chamar na home aqui esse STL aqui, ó. E agora a gente vem aqui no container. No lugar do container, eu vou colocar aqui um scaffold e vou dar uma personalizada nele, tá? Então, eu vou colocar aqui o scaffold. Dentro do scaffold, eu vou personalizar o background color. O background color, eu vou colocar um colors.blue e colocar ele aqui 50 dele. Eu vou tirar esse debug aqui. Você vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui banner. Aqui não, é aqui. Debug show check mother banner como false. E aí ele já removeu lá pra gente. Aqui a gente vai continuar. Eu vou colocar aqui no corpo o meu body aqui do scaffold. Eu vou colocar um safe area, tá? Já para não implicar na questão de botões nem do topo aqui do status, tá? Dentro desse meu safe area, eu vou colocar já um padding para ele dar um espaçamento dentro de todo o espaço da minha aplicação, ok? E esse meu padding eu vou colocar um adding ao de 40. Tá? Então ele já vai, tudo que a gente for colocar, ele vai dar um espaçamento de 40 aqui no nosso aplicativo. E aqui a gente vai vir e continuar aqui. O meu padding eu vou colocar um column. Quem estava na live vai entender porque eu estou colocando um column aqui, tá? Eu expliquei lá na live. E inclusive foi vocês que escolheram aí que ia ser esse primeiro layout que a gente ia fazer. Dentro desse column eu vou colocar os filhos dele. E aqui que vai começar realmente eu definir cada etapa da gente, né? Primeiro eu vou colocar um padding. Aqui. E esse meu padding eu vou colocar para ele ter um espaçamento apenas no topo aqui. Então um top de 10 para ele dar um afastamento. Deixa eu colocar aqui vírgulas aqui no final, sempre para indentar o código. E o filho desse meu padding vai ser um arum. Dentro dessa minha room, eu vou já definir os filhos dela aqui e eu vou colocar um column. Dentro desse meu column, eu tenho dois textos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o text vai ser, eu vou colocar aqui, ó, olá, vou colocar uma vírgula aqui e depois eu vou colocar já outro text e vou colocar o nome do canal aqui, Evenus FI. A gente já tem ali, ó, definido aqui. Nota que tá bem pequenininho, a gente vai personalizar isso ainda, né? Mas inicialmente, depois de a gente ter colocado esse column aqui, a gente também vai colocar dentro, depois aqui desse column, eu vou colocar um circle avatar. Vou colocar um circle avatar e já aplicar um radius nele. Radius de 35. Então veja que a gente já tem a primeira parte ali. Meus textos estão pequenos, né? Então vou botar aqui um style. Então vai ser font size. Eu vou alterar o text style. Font. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Font size. Eu vou colocar o font size dele de 25. Salvar aqui. Já deu uma modificada. Vou colocar um color nele aqui. Colors.black 45. Para ele ficar um pouquinho mais transparente, né? E aqui eu vou dar uma alteração. Fazer uma alteração aqui. Mas eu vou copiar já esse style aqui, ó. Copiar ele. Colocar ele aqui. E no lugar de colocar um color, eu vou colocar um fonte way. E eu vou colocar a fonte dele como bold, tá? Então fonte way.bold. Já vai ficar um pouquinho mais escuro ali. Vou indentar tudo. E aqui tem um segredo pra gente fazer, né? Aqui nessa minha room, eu vou precisar
fazer com que ele alinhe no espaço que a gente tem aqui, né? Para não ficar assim colado. Então eu venho aqui e coloco o My Axis Align. E colocar o My Axis Align Space Between. Para ele dividir ali, então ele já deu um espaçamento. Mas notem que aqui o Olá está centralizado, né? Isso a gente corrige aqui no nosso column. No nosso column, a gente coloca um cross axis align start. E aí ele alinha tudo à esquerda. Então veja que a gente já fez a nossa primeira parte aqui do nosso aplicativo, né? A parte de cima aqui. Então bora lá continuar, fazer aqui a parte de baixo agora. Então, inicialmente eu já vou fechar aqui esse meu padding. Depois eu fechar esse meu padding aqui, eu vou abrir outro. Vou colocar aqui só uma vírgula para ver. E aí a gente vai começar essa parte de baixo. Nessa parte de baixo aqui, eu vou já fazer o nosso ícone, né? Ícone não, o nosso input. Então vou dar novamente um padding aqui só para dar um espaçamento no topo. No topo, né? Então top igual a 20. Eu vou dar um espaçamento de 20 aqui. E vamos lá. Depois desse meu padding, eu vou colocar um filho nele, que vai ser um container. E dentro desse container eu vou colocar um decoration. Um box decoration. E nesse box decoration eu vou botar um border radius. Nesse border radius eu vou botar border radius circular. E vou aplicar um 25 nele. Tá? E aí aqui nele eu também vou colocar um color. Colors ponto white. A gente não tá vendo nada ainda, mas foi porque eu não criei, porque eu não criei o input ainda. Quando a gente criar o input, ele vai ficar branquinho e vai ficar com as bordas arredondadas. Então eu vou colocar aqui o meu shield. Vou colocar aqui uma vírgula para dar uma quebra de linha. E nesse meu shield aqui, deixa eu dar uma quebra de linha logo, senão fica alinhado. Nesse meu shield aqui, no caso o filho do meu container aqui, eu vou colocar um text field. Nesse text field eu vou ter um style e vou personalizar ele. Então, text style. E aqui eu tenho um font size. Nesse font size eu vou botar 20. Para ficar o tamanho da fonte. E vou colocar um color. Vai ser colors.black. Já apareceu ali pra gente, né? Vou colocar uma vírgula aqui. E a gente já dá para digitar aqui. O texto já vai ficar ali. Só que aí agora a gente vai dar umas personalizadas. Tirar essa linha de baixo e tudo mais. Então vamos lá. A gente vai usar o decoration, tá? No nosso text field. Input decoration. E a gente vai personalizar as opções agora, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, no meu ponto de vista, é colocar um fill color. Então a gente cola um colors.white para ficar tudo branquinho, tá? A gente não tem problema nenhum com isso. E aqui embaixo a gente coloca o content padding e vai aplicar alguns paddings dentro do meu input, né? Então eu vou colocar um adding wallen e eu vou colocar aqui, ó. O left vai ser de 20. O top eu coloquei aqui de 15. A direita também um ring, vou botar 20. E o bottom, que é a parte de baixo, eu vou colocar 15. Tá? Vírgula aqui também. Pronto. E depois disso aqui a gente já viu que dá um espaçamento aqui onde eu estou digitando, né? Então vamos continuar aqui. Vamos colocar o ícone agora. Então para a gente colocar o ícone, a gente coloca aqui, ó, prefix icon. E eu vou colocar aqui um padding para ele ter uma distância, tá, inicial. Então adding tá dando erro ali porque a gente ainda não terminou, tá? Mas aí eu vou botar um adding all left de 15 e vou botar também hint de 15, porque aí o que a gente for digitar, ele dá o espaçamento pra gente, ok? Então, ó, ele já vai estar aqui, só que ele tá sem ícone ainda, porque a gente tem que colocar aqui
dentro do meu padding. Deixa eu colocar aqui. Dentro do meu shield eu vou colocar um círculo avatar. E esse círculo avatar eu vou colocar um shield e vou colocar o ícone que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, ícone, icons ponto... Já ficou lá. Então é isso aí. A gente já conseguiu colocar o nosso ícone ali. Só que aí vejam que a gente não tem um texto já pré-definido aqui nele. É um exemplo, ó. Ele não tem nada, mas ele só vai ficar piscando ali porque não tem nada. Deixa eu restartar aqui, ó. Ele vai ficar ali, mas ó, não tá nada, né? Não tem nada ali pra indicar o que é, pra que é aquilo. Então eu vou colocar um aqui um, cadê? Opa. Um rim is text e nele eu vou colocar o que é que eu quero colocar. Então eu vou botar aqui pesquisar amigos. Pronto. E aí ele já fica lá como um pré-reload, né? Vou colocar aqui também um que é a border. Border input border ponto none. Creio que eu coloquei muito pra fora aqui. Deixa eu ver onde foi que eu errei. Mas creio que é aqui mesmo. Tá dentro do input decoration ainda. Input decoration. Vai vem até aqui. Por isso que tá dando erro. Copio isso aqui. Colo aqui. E aí já soma aquele tracinho preto que a gente tava olhando, né? Que quando a gente clicava ficava azul. Então bora lá. Aqui a gente já terminou essa segunda parte aqui desse nosso padding. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ir para nossa próxima parte. Deixa eu só minimizar aqui para a gente saber onde é que acaba direitinho. E a gente vai para o nosso próximo objetivo. Opa. Então aqui eu vou adicionar novamente um padding. Sempre para dar um espaçamento de um elemento para outro. Tá? Colocar. E aqui eu vou colocar também um espaçamento no topo. Esse espaçamento do topo aqui eu vou colocar de 10 apenas. Isso aqui, a parte que a gente vai fazer agora é a parte que a maioria das vezes vocês têm dificuldade. Que é essa parte de fazer um exemplo, aqui é um list view, mas como fazer esse primeiro ícone diferente dos outros, né? Isso aí a gente precisa fazer uma condição para quando o index for 0, ele aplicar ali uma condição, não adicionar elementos, e no resto ele adicionar os próximos elementos, tá? Então bora lá. O que é que a gente precisa fazer aqui agora? Eu tenho esse meu padding, eu vou aplicar logo um arrow aqui nele. Depois dessa, eu vou colocar os filhos e eu vou aplicar um container aqui nele. E dentro desse container, a gente precisa definir um tamanho para ele. Eu vou colocar aqui que a altura dele vai ser 100 e a largura dele vai ser uma mid carry, tá? Mid carry.off context.size ponto altura da tela, a largura da tela, perdão, menos 80. Por quê? No começo a gente deu um padding de 40 aqui, então 40 de um lado, 40 do outro dá 80, então menos 80, ok? E a gente vai agora para o nosso list view. Opa. A gente vai agora para o nosso list view. Então vou botar um shield aqui, vou botar um list view builder, tá? Antes de salvar aqui, ó, já vai dar erro, e às vezes pode até travar. Vocês coloquem um item count, bota a quantidade de itens, tá? Porque aí não tem riscos de acabar travando, porque ele, senão, se vocês não colocarem um item count, ele gera infinitamente para vocês. No item builder, a gente coloca, abra aqui parênteses, eu vou colocar um builder context int index, tá? E aqui eu abro chaves e aqui eu aplico um return. E nesse retorno eu vou colocar só um padding aqui para ele parar de dar erro. E no final eu vou dar um ponto e vírgula. Vírgula aqui, ó. Ele tá dando erro ali dentro.
porque é na onde que vai ficar as nossas bolinhas, né? Então a gente já tem um padding aqui. Dentro desse padding é que a gente vai começar a fazer. Cada padding que vai gerar, tudo que a gente for fazer desse retorno vai gerar um item aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o scroll direction dele como axis horizontal, porque aí ele fica na horizontal aqui, não na vertical, ok? E vamos lá. Depois no nosso padding aqui, eu vou colocar logo que ele tem um espaçamento sempre à esquerda. Eu vou colocar aqui um espaçamento de 10. Atualmente a gente não está conseguindo ver nada ali, né? Mas vamos lá. Depois desse padding aqui, eu vou colocar um shield. E esse meu shield, ele vai ser um circle avatar. Se eu salvar, vocês já conseguem ver porque eu dei espaçamento aqui, né? Se eu colocar um espaçamento aqui de 0, ó, ele vai ficar colado. Então deu espaçamento de 10 e ele vai se separar. Nesse meu circle avatar aqui, eu vou deixar as bolinhas um pouquinho maior, tá? Então vou botar um radius de 35. O background dele vai ser o seguinte. A primeira imagem, eu quero que o background dele seja branco. E o resto das imagens, eu vou querer que seja azul. Mas como é que eu vou fazer para saber qual vai ser a nossa primeira bolinha? Eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar um background color. E aqui eu coloco se o meu index for igual a 0, ele vai colocar o colors.white. Se não for, ele vai colocar o colors.blue. Tá? A gente não pode deixar sem nada, mas aí a gente já conseguiu diferenciar ali o primeiro elemento que a gente tem, né? E vejam que tem vários elementos, mas só o primeiro elemento que está branco, porque a gente colocou essa condição aqui. Mas bora lá. Como filho do meu Circle Avatar, eu vou dizer que ele tem um shield aqui, ó. Deixa eu indentar aqui tudo direitinho. Então eu vou dizer que ele tem um filho aqui. Um shield que vai ser outro Circle Avatar. Só que esse Circle Avatar, ele vai ter um radius menor, um radius apenas de 33. Então vejam que ele já tem aqui. Nesse radius, nesse círculo e avatar, perdão, eu vou botar a mesma coisa aqui, ó, no meu background, tá? Então vejam que ele já aplicou. Só que nesse eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar apenas o branco, no lugar de colocar aqui essa condição, só copiei aqui, mas aí eu coloco tudo branco aqui. Tá? Colocando tudo branco, ele vai ficar com essa bordinha aqui, ó, que a gente tem. No caso aqui é o rosa, né? Mas aí eu deixei azul por causa que o nosso aplicativo está todo azul. Mas aí é só questão de mudar mesmo. Tá? Vamos voltando aqui. A gente já tem a nossa borda, então a gente só vai colocar um ícone diferente, né? Então eu vou dizer o seguinte, fazer o seguinte aqui. Eu vou aplicar um shield aqui, avatar. No Circle Avatar eu vou colocar um shield. E vou colocar a mesma condição que eu coloquei ali para o background. Então se eu botar um index 0, se o index 0 eu vou colocar icons.add. Então no meu primeiro ícone, opa, tá dando um erro aqui. Tá faltando um ponto. Então no meu primeiro ícone vai ficar o símbolo de add. E no resto eu não vou querer o ícone, eu vou colocar um texto aqui só para representar. Mas aí seria eu poderia passar um index aqui só para ele ficar numerando, ó. Então, tenho vários aqui, ele gerou 20 questões para mim, né? Só vai até 19 porque começa de 0, mas o meu elemento 0 não tá aparecendo o text, e sim o ícone aqui, né? Então, nesse ícone aqui a gente poderia adicionar e personalizar do jeito que a gente quisesse. Mas aí eu posso deixar azul mesmo, do jeito que eu vou deixar aqui. Então, isso aí finaliza a nossa terceira parte ali. Deixa eu minimizar esse padding e a gente já vai para a nossa quarta e última parte dessa aula. Então eu vou dar novamente um padding aqui. Opa, eu vou novamente um padding aqui. E nesse padding aí vai ser o nosso último padding. Ele vai servir para a gente fazer essa parte aqui do card, tá? Daqui de baixo. Então bora lá. O que é que eu vou fazer aqui nesse meu card de baixo? Eu vou colocar um adding e vou dar um espaçamento aqui de 20, tá no topo.
colocar uma vírgula aqui para já separando. E aqui embaixo eu começo com os meus textos, né? Então eu começo com o meu shield. Eu vou colocar um shield aqui, content. E nesse content eu vou botar um decoration. Box decoration. E vou colocar aqui border radius. Border radius circular de 20 para aplicar uma borda arredondada em todo o meu container. Abaixo disso aqui eu vou colocar um color. Eu vou colocar aqui o colors.blue mesmo, pra gente ver como vai ficar. Dentro desse meu container eu vou botar um tamanho nele. Então ele vai ser um media query ponto of context ponto size ponto 8 aqui é na altura dividido por 2.4. Tá? Foi uma medida ali que eu achei legal para colocar. E aqui eu vou colocar o filho dele, porque dentro dele aí a gente vai dividir em dois. Um vai ser a imagem, né, que vai ser o container de cima, e outro vai ser o container de baixo. Então para isso eu utilizo um column. Nesse column, aí a gente tem os filhos desse column, né? Notem que ele já saiu ali a cor, porque quando a gente tem um column, o tamanho que a gente for aplicando dentro do container que ele vai se ajustando e aparecendo ali pra gente. Mas aí quando a gente começar já a colocar as coisas aqui, já vai começar a aparecer. Então dentro desse column eu vou ter o meu primeiro container. Vou criar já ele aqui e vou ter o meu segundo container. Então nesse meu primeiro container, eu vou aplicar uma altura nele aqui, utilizando o Media Query também. Eu vou copiar só aqui o de cima para já agilizar. A única diferença é ele, que a medida que eu achei para ele foi 3,5. 3.5 de altura. A gente não dá para ver agora, né? Mas eu vou colocar um decoration aqui, box decoration. E aqui eu vou colocar as propriedades que eu quero nele. Opa, as propriedades que eu quero nele. Inicialmente só vou aplicar a border radius nele em border radius all in, porque eu só quero que ele fique aqui na parte de cima. Nessa parte de baixo, ó, ele vai ser chapado, vai ser reto, esse meu container. Então o que é que eu faço? Top left, ó, deixa eu colar aqui para vocês verem. Top left, eu vou colocar um border, não, um radius circular de 20. Tá? Deixa eu colocar vírgula aqui para quebrar esse código que tá gigantesco. E aqui eu vou duplicar isso aqui e eu também vou botar top. Inicialmente a gente não tá vendo nada, né? Mas eu vou colocar aqui um colors.head. Opa. Colors.head. E aí já ficou certinho ali pra gente, tá? Se quisesse aumentar aqui, seria só diminuir essa parte de cima aqui, esse topping, e pronto. Mas aí já ficou certinho. Agora a gente vai para esse meu segundo container. Quer colocar uma imagem aqui dentro? Só é modificar esse container aqui colocando um shield e colocando a imagem, ou tirando esse container aqui no lugar do container e colocando sua imagem aqui, ok? Mas aí a gente vai para o nosso último container, que é um pouquinho mais simples, tá? Mas aí a gente tem a altura, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Que eu também vou usar o MIDI Carry, porque aí fica ajustável. E eu achei o valor de 7.7 aqui para ele, tá? E aí eu vou também colocar a altura aqui para ele. Eu vou copiar, só vou alterar aqui, ó, e colocar a altura dele, a largura dele. E foi, tá? E aqui no filho do meu container eu vou aplicar um room, porque ele vai ter mais de um elemento. Nessa room eu vou colocar os filhos dele. E a gente tem, dentro dessa room a gente vai ter outra room, tá? Vocês vão entender o porquê. E dentro dela a gente vai ter os filhos dela e vai ter um círculo e avatar. Esse círculo e avatar aqui eu vou colocar com o radius de... Posso colocar um radius de 25 aqui. Deixa eu alterar esse, no lugar de ser um blue,
Aqui, eu vou colocar aqui um color. Colores. Ponto white, quase que não saía. Vejam que ele não tem uma bordazinha, né? Então a gente tem que personalizar ele depois, tá? Isso aí a gente faz... A gente pode fazer aqui agora, mas eu vou deixar pra fazer lá embaixo, tá? Eu vou fazer aqui esse ícone aqui primeiro. Depois de eu ter colocado o meu círculo e avatar, eu vou dar um espaçamento com um padding. E eu vou dar um espaçamento só à esquerda do texto que eu vou colocar aqui. Tá? Então, left. Eu vou dar um espaço de 10. Eu acho que 10 fica legal. E aí eu vou colocar aqui um shield column. E aqui no meu column eu vou colocar os meus dois textos. Então, eu tenho um text aqui, ó. Um text que eu vou colocar Venus FI novamente, porque se vocês observarem, aqui não dá pra ver muito direitinho, mas isso aqui seria o nome da pessoa e quando foi que ela postou a imagem, meio que seria uma rede social. Então eu vou colocar aqui o meu nome aqui e o segundo texto que eu vou colocar seria uma data, né? Então vou colocar aqui só data, só o nome e data pra gente ver. Vou personalizar esses dois aqui. Style, eu vou colocar aqui um text style. E dentro dela eu vou botar um fonte bold. Fonte weight bold. Aqui, vírgula para indentar tudo. E daqui, ó, ela já ficou diferente. Eu vou colocar também um font size. Font size de 20. Já aumenta o tamanho ali. Vírgula sempre no final para deixar tudo bem indentado. Vou copiar isso aqui, porque vai facilitar quando a gente for fazer esse data. A gente não precisa colocar esse bolt aqui, mas a fonte eu vou colocar 18. Acho que ficou um tamanho legal. Mas notem que ele está alinhado em cima e o data está mesmo no meio. Para isso, para consertar isso, a gente vai utilizar duas propriedades aqui dentro desse column, que vai ser o cross axial align start, que vai forçar com que a data venha para o começo, e a gente vai também colocar um my axial align center, que vai centralizar a linha na nossa linha, né? Notem que ele tá bem colado ainda, tá? À esquerda, mas aí não tem problema. A gente vai fazer o seguinte agora. Depois dessa nossa room que a gente criou aqui, a gente vai precisar colocar um ícone, né? Que ícone é esse? O ícone de mais informações. Então, deixa eu colocar uma vírgula aqui, porque talvez não vá. Mas, aqui ó, icons. Acho que é more vertical. É isso mesmo. Então ele já ficou ali certinho pra gente. Aí o que é que a gente precisa fazer pra distribuir isso aqui certinho? Pra não ficar ali meio que troncho, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente só é vir na onde a gente criou na nossa room. Aqui, ó. Essa nossa room. E a gente dá um my axial line space around. Então ele vai dar um espaçamento nas bordas e ainda vai deixar ali certinho, né? Para não ficar assim. Por isso que é importante criar isso aqui como um elemento, criar o outro como fosse um elemento separadamente. E aí a gente vai ter que decorar esse nosso container agora. A gente pode decorar esse nosso container utilizando o decoration. Então, deixa eu ver aqui no final, aqui, decoration. Aí eu coloco o box decoration. E dentro do meu box decoration, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que no lugar de eu usar os tops e os rim, eu vou usar o bottom, tá? Então venho aqui, ó, box decoration, aí eu aplico border radius, cadê border radius, all-in, aí eu aplico aqui, ó, bottom left, é o radius circular de 20,
Vou colocar aqui uma vírgula. Aqui. O que tá dando errado aqui? Ah, porque eu tenho um colon aqui. Esse colon tem que ser dentro de um decoration para poder funcionar. A gente já tem uma borda ali. Aqui eu também vou botar o outro border, que é o radius circular de 20 também. E aí notem que ainda está aparecendo um pouquinho do container azul aqui em cima. Então só o módulo ver aqui, ó. Aqui eu coloco o white e pronto. A gente finaliza aí o nosso layout, tá? Então basicamente, para a gente criar esse nosso layout aqui, a gente faz esse procedimento aqui. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e eu vou fazer uma postagem hoje, tá? Uma enquete para qual é das outras duas telas que vocês querem que eu desenvolva, tá? A gente ainda tem mais duas telas para fazer ainda. A gente pode utilizar pode fazer uma dessas duas aqui laterais, né? Tanto da esquerda quanto da direita. Aí vai depender de vocês, tá certo? Até a próxima. Fui!